Em mais um podcast Serra em Paraíba, eu, Cláudio Orestes, estou hoje com o Dr. Mário Toscano. Dr. Mário, além de ser um conselheiro nosso, é também gestor da educação permanente do Hospital Metropolitano. Dr. Mário, gostaria que o senhor fizesse uma apresentação para nossos ouvintes. Mário Toscano, sou cardiologista, membro do Conselho Regional de Medicina e dedicado, à questão da saúde pública no estado da Paraíba. Uma das coisas que impressiona e a gente vê a imponência do Hospital Metropolitano hoje e desde a sua formação a gente não tem dimensão dos passos, dos processos que levou. E você teve um papel decisivo na construção, aparelhamento e direcionamento desse hospital. Doutor Mário, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse processo de construção. Inclusive, a gente tem até uma apresentação que a gente vai mostrar para detalhar melhor essa evolução, não é, Mário? Com certeza. Antes mesmo da apresentação, eu tenho que dizer que esse projeto do Hospital Metropolitano, ele está inserido num outro estudo que era bem mais amplo. Em 2013, o governo do estado criou, à época, um núcleo de economia da saúde. E para esse núcleo ele trouxe a mim como consultor da área médica e trouxe também um economista da saúde, Daniel Aram Manteiro, que é uma pessoa que tem uma projeção em toda a América Latina em termos de economia da saúde, que foi, inclusive, assessor do ministro da Saúde no Uruguai, na época que foi montada toda a estrutura de saúde do Uruguai, e que veio aqui para Paraíba por razões familiares e se dispôs a participar da construção desse núcleo de economia da saúde, que tinha como finalidade estudar os custos e a efetividade da rede hospitalar do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. E eu acredito que entre os estados do Nordeste, a Paraíba só teve a ganhar com esse núcleo, não foi? Não tenho nem dúvida. Não tenho nem dúvida porque tudo que se fez daí por diante foi feito com base em estudos, como eu vou apresentar aqui para você, realizados dentro da própria Secretaria de Saúde. Por exemplo, nós entendemos que precisaríamos ter uma estrutura em rede de atenção à saúde dentro do estado da Paraíba, e que essa rede ela devia ter alcance até a atenção básica, de tal maneira que houvesse uma interconectividade entre todos os níveis de atenção dentro do estado. Então, essa que foi a ideia. Desde a atenção básica, passando pela média complexidade até a alta complexidade. E no sinergismo de ações. No sinergismo de ações. Quando nós projetamos esse cenário, a primeira coisa que nós nos deparamos foi com a insuficiência de recursos orçamentários para realizar um projeto dessa magnitude. Onde conseguir dinheiro? Então, a primeira pergunta foi essa. Onde conseguir dinheiro? Nós tínhamos, à época, com a presença no nosso grupo desse economista Daniel Aram, a oportunidade, por ele ser consultor da Organização Pan-Americana de Saúde, ele tinha um contato muito próximo com os diversos organismos financiadores de projetos no mundo inteiro. O Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e nós começamos a fazer consultas informais a esses organismos. E, no final das contas, quem foi mais acolhedor e receptivo foi o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ao mesmo tempo que nós iniciamos esse projeto, nós iniciamos também um estudo para definir, dentro da rede
de hospitais da Secretaria de Saúde, onde é que nós estávamos bem atendidos e onde é que haviam os vazios assistenciais. Fizemos um outro estudo também das causas de mortalidade dentro do estado da Paraíba e identificamos, como a gente vai ver aí na apresentação, que a causa de mortalidade cardiovascular era a maior, né, dentro do estado, muito maior do que o segundo lugar, que era a neoplasia, e do que o terceiro lugar, que eram as causas externas, trauma. Então, nós identificamos, dentro desse conjunto de estudos, um vazio assistencial na alta complexidade em cardiologia e em neurologia. Surgiu, então, o germe do Hospital Metropolitano do José Maria Pires. Duas áreas extremamente essenciais e que denotavam uma certa necessidade de ação específica de um projeto como esse, que também contemplou, eu acredito que para sensibilizar o Banco Interamericano, um projeto bem elaborado, com subsídios, com informações para que tivesse a oportunidade de ser bem sucedido, né? Sem dúvida. E um outro aspecto que ajudou muito a sensibilizar o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento foi o fato de nós já termos um modelo de atenção às crianças com cardiopatia congênita dentro do Estado, que era exatamente a rede de cardiologia Paraíba-Pernambuco, pelo convênio que foi estabelecido, né, entre a Secretaria de Saúde e o Círculo do Coração em Recife, liderado, né, pela cardiologista Sandra Matos, né, que nos trouxe um projeto espetacular. Excelente pessoa. Né, e excelente pessoa, querida amiga. E que trouxe um projeto espetacular, que a gente vai ver também como interferiu e impactou, né, nos índices de diagnóstico de cardiopatia congênita dentro do estado da Paraíba. A gente vai ver isso tudo, né, nessa Tem a apresentação. Né? Podemos ver? Podemos, sim. Poderia apresentar? Então, o projeto do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires nada mais é, né, do que esse complexo, esse hospital de alta complexidade. Porque, na verdade, esse hospital já estava em construção, né, dentro do Estado. Né? Ele já estava em andamento? Ele já estava em andamento a construção. Já estava na segunda laje. Né? E esse hospital, a princípio, ele seria um hospital geral que teria uma maternidade e uma porta de urgência. E aí nós demonstramos no nosso estudo que isso não iria acrescentar em nada na assistência de saúde à população paraibana. Por quê? Porque nós já tínhamos, como hospital geral, o Hospital Edson Ramalho, já tínhamos como maternidade, né, de alta complexidade a maternidade Frei Damião, na época, né, que era do Estado também, além da maternidade Cândido Vargas, que é do município. Né? E tínhamos a porta de urgência, que é referência para o Estado inteiro, que era o Hospital de Trauma de João Pessoa. Né? Com isso, né, mostrando que nós poderíamos prescindir de uma unidade com esse perfil, porque já estávamos atendidos, nós defendemos, nós defendemos, então, que lá fosse transformado num hospital de alta complexidade em cardiologia e neurologia. Esse foi o estudo que evidenciou a questão da mortalidade, né, por causas. Exatamente. E essa parte de azul, ela corresponde às mortes cardiovasculares. A gente vê que elas são significativas, né? Bem maior, né, do que o segundo lugar, que é essa vermelha, que são as neoplasias, e o terceiro lugar, que
que são as causas externas, os traumas, Trauma, etc. Né? Inclusive, né, a soma do segundo e do terceiro lugar ainda não alcança o impacto que tem as doenças cardiovasculares dentro das causas de mortalidade, para ver como isso é impactante dentro do nosso estado. E aí, nesse segundo slide, ele detalhou melhor essa parte, em parte relacionada à circulação, à parte vascular, tanto as causas diretamente do coração, como principalmente o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, no AVC. Exatamente. Nós, com esses dados, nós identificamos um benefício que nós tivemos no estado da Paraíba de ter um percentual muito alto, né, a gente vai ver em seguida, né, de implantação da saúde da família dentro do nosso estado. Por quê? Porque as doenças que causam acidente vascular cerebral, dentre elas tem um impacto muito grande a hipertensão arterial sistêmica. Exato. E elas eram tratadas pelas equipes de saúde da família. É tanto, né, se puder voltar anterior, que ao longo do tempo, queda, com essa implantação, ela começou a descer, que é essa linha vermelha, né, o acidente vascular cerebral, isso com enquanto que ação preventiva da saúde da família. A hipertensão e consequentemente, os acidentes hemorrágicos, né? Exatamente. Enquanto que o infarto agudo do miocárdio se manteve no mesmo patamar o tempo inteiro. Não teve redução nenhuma. A princípio, né? Isso. O próximo... Aí, só para constatar, né, na época, né, em 2015, a Paraíba era o segundo lugar no país de percentual de implantação, né, da cobertura da saúde da família. Né? Essa estruturação foi fundamental para que tivesse uma continuidade mais adiante, né? Exatamente. E isso impactou muito também quando nós fomos defender lá no Banco Interamericano de Desenvolvimento, para mostrar que nós já tínhamos a estrutura implantada, que nós precisávamos fazer a gestão de dados. Tinha na realidade a capilaridade. Capilaridade, exatamente. Exatamente. Próximo, por favor. E essa era a nossa grande rede, né? Rede hospitalar estadual, né? Os hospitais da Secretaria Estadual de Saúde, implantado em todo o estado, né? Que o nosso Hospital Metropolitano veio a se inserir dentro dessa rede. Próximo. Como eu falei antes, né, do nosso modelo, né, que serviu de base, inclusive, para toda a estrutura, inclusive do próprio programa Coração Paraibano, era que nós, na época, implantamos em 20 maternidades no estado inteiro, locais para fazer, né, a avaliação de crianças recém-nascidas que tivessem algum indício, né, de alteração ao nascer. Né? E para isso, o que é que foi feito? Em cada uma dessas unidades foi treinado, né, um perinatologista ou um pediatra mesmo, né, que pudesse fazer o que se chamava à época, né, de ecocardiograma de triagem. Não era um ecocardiograma completo, né, que ele fazia, mas tinha determinadas posições no tórax da criança para identificar se havia ou não, né, uma lesão. E já nessa época era monitorado remotamente, né, por um cardiologista pediatra que ia orientando como colocar o transdutor um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, para ter a identificação daquela cardiopatia congênita. Né? Fantástico. Essa rede foi espetacular e foi o grande modelo que a gente utiliza até hoje. E o impacto foi tão grande, né? Veja essas setas embaixo, vermelho e verde, mostrando que o diagnóstico de cardiopatia congênita, né, na Paraíba, de 2001 a 2011, esse trabalho foi realizado pela saudosa e querida doutora Cristina Abá,
mãe da doutora Roberta Bach, que era secretária de saúde, ela mostrava indicadores muito semelhantes à África, né, e Oceania, que eram indicadores de países subdesenvolvidos, né? Enquanto que, a partir do momento que se implantou a rede de cardiologia pediátrica, fazendo inclusive as caravanas do coração, Sim, que iam fazer a captação, né, de dados, né, junto às comunidades em todo o estado da Paraíba, esses números passaram a ser muito semelhantes aos da América do Norte e da Europa. Veja o impacto como foi. E até melhor do que grande, alguns né? lugares, né? Exato. Então isso mostrou o quanto foi significativo esse trabalho com relação à repercussão para a melhoria da qualificação do atendimento. Exatamente. E a ideia do projeto, é por isso que eu digo sempre que o projeto do Hospital Metropolitano ele está inserido num projeto bem maior, que está anotado, né, e que captamos recursos, né, no projeto AMAR, né, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que mostra, né, que nós necessitamos ter essa interiorização da saúde, coisa que nós estamos fazendo agora para a cardiologia de adultos e também para a neurologia no atendimento aos pacientes com acidente vascular cerebral. O hospital tinha esse terreno, né, que ele ocupa hoje, né, uma área muito grande, e é um hospital de referência para os 223 municípios do estado da Paraíba, na alta complexidade cardiovascular e neurológica. Isso foi um outro trabalho muito interessante que foi feito na secretaria, porque nós tínhamos João Pessoa e Campina Grande que tinham os seus hospitais de referência para realizar cateterismo cardíaco, por exemplo. Aqui era o Hospital Dom Rodrigo e, na época, o Hospital Monte Sinai, que hoje é o Hospital da Famene. Exato. E lá em Campina Grande era o Hospital João 23, que continua trabalhando, né, até hoje. Mas os outros municípios não tinham nada de assistência, né? Então, nós negociamos dentro, né, da própria regulação, né, no Estado, para que nós atendêssemos prioritariamente, né, os municípios, né, que não tinham hospitais de referência, e João Pessoa e Campina Grande, a negociação foi para que eles exaurissem primeiro toda a sua capacidade de atendimento para depois passar a referenciar os pacientes para o metropolitano. E com isso, então, a gente conseguiu ampliar o atendimento a esses 223 municípios. E ampliou de maneira gradativa, né? Sim. Porque foi aumentando aos poucos. Isso é importante. Essa é a distribuição de leitos, né? Pavimento TR-44, foi na época da inauguração, 122 no primeiro pavimento, que é só de enfermaria, e o segundo pavimento são as UTIs, até hoje ainda. E na época, né, na inauguração, tinha 226 leitos, hoje nós chegamos já a praticamente 270 leitos, né, funcionando. Né? Então, foi assim que isso foi apresentado como projeto, foi aprovado, né, pelo governador Ricardo Coutinho, à época, e ele determinou que a Suplan fizesse o estudo do impacto financeiro. Né? Nessa época, né, no início de janeiro de 2016, então a nossa secretária Roberta Bach me designou então como coordenador, né, desse projeto de implantação, né, do Hospital Metropolitano, inclusive como referência para consultas à própria Suplan para mudança, né, de ambientes dentro do projeto original do Hospital Metropolitano, para que ele pudesse atender às necessidades da alta complexidade em cardiologia e neurologia. Foi nesse momento que eu terminei virando arquiteto. Né? Ainda bem que eu estava muito bem subsidiado, doutora Simone Guimarães, que era
a superintendente da Suplan, designou a arquiteta Vanessa Marinho, inclusive a irmã de alguns colegas nossos, né? E que ela dedicou-se integralmente a esse hospital. E fez um trabalho espetacular fazendo toda essa mudança. Essa é a planta original, né? Não, essa já é a planta modificada. Já, né? Já. Nessa planta modificada, né, o que está acima, o que está na frente do hospital, então se tem lá recepção geral, né, para o hospital. À esquerda, né, se tem toda a parte de ambulatório e serviços de diagnóstico para cardiologia e neurologia, parte de ecocardiograma, teste ergométrico e assim por diante. E do lado direito, né, é a parte da urgência cardiológica e neurológica, inclusive com sala de estabilização para os pacientes que chegam muito instáveis. Nós temos 3 leitos de estabilização. Do lado esquerdo fica um centro de vivência, a lanchonete, e do lado direito nós construímos todo o centro de diagnóstico por imagem. São 2 salas de hemodinâmica, 2 tomografias, uma ressonância e os aparelhos de raio-x. Tudo isso foi construído que não tinha na época. Aquilo era uma área de lazer. Eu não tinha centro diagnóstico. Não só a questão da estrutura física, como também equipamentos, né? Também equipamentos. Mudou completamente. E esses equipamentos, eles veio de maneira a atender às necessidades prioritárias desses 2 vazios que tinha com relação ao melhor atendimento nessas 2 áreas, de cardiologia e de neurologia. Fantástico. E hoje, atualmente, como é que se encontra? Bom, hoje o hospital ele foi inaugurado em 4 de abril de 2018, ou seja, já são 6 anos, né, de lá para cá. E muita coisa mudou, inclusive muito aprendizado se teve com esse hospital implantado no atendimento, sobretudo dos pacientes com síndrome aguda coronariana. E havia necessidade, né, como eu disse no início, de uma interiorização de todo esse atendimento e de toda essa assistência, porque só o hospital, no local onde ele existe hoje, em Santa Rita, para atender todos os municípios, não era suficiente para prestar um bom atendimento. Mário, a conversa está muito boa. Eu vou fazer uma interrupção para a gente voltar no segundo momento para dar continuidade a essa nossa conversa. Pode ser? Pode.